O filme começa com uma garotinha lendo um livro infantil enquanto vemos uma cabana destruída, e parece que uma catástrofe aconteceu ali recentemente. A narração da garota conta a história de um rato que vivia debaixo de uma árvore e brincava nos campos. Ele era um rato feliz e despreocupado até que, um dia, um corvo preto o alertou sobre uma coisa misteriosa chamada escuridão, que se esconde até mesmo à luz do dia. Na cena seguinte, vemos a garotinha, Kayla, que está narrando a história, lendo um livro chamado A Escuridão se Esconde Dentro de um Carro. Sua irmã mais nova, Maddie, assusta Kayla com uma boneca zumbi, então a mãe delas, Laura, pede para ela se comportar enquanto termina de colocar as coisas no carro. Acontece que a família está indo passar as férias em uma cabana isolada. No entanto, o pai, Sean, precisa ficar na cidade por mais um tempo por causa de um trabalho urgente. Laura fica irritada com isso, mas Sean garante a ela que irá assim que terminar o trabalho. Depois disso, Laura e as crianças partem dali. Após uma longa viagem, eles finalmente chegam a um portão na floresta que leva até a cabana. Laura tenta abrir o cadeado do portão, mas tem dificuldades. Momentos depois, um carro chega e um homem chamado Owen desce. Ele se apresenta como um morador das proximidades e a ajuda a abrir o cadeado. Owen revela que poucas famílias moram por aqui. Ele também menciona que uma família morou na cabana deles por anos, mas saiu abruptamente quando o filho, John, desapareceu. Owen diz que John era um pouco lento e as autoridades nunca o encontraram. O homem então pergunta se são só eles de férias, mas Laura explica que seu marido também está vindo. Depois disso, Laura segue em direção à cabana, e vemos o nome John entalhado em uma das madeiras. A família logo chega a uma bela cabana à beira do lago, situada no meio da floresta. As crianças correm para explorar o lugar enquanto Laura recebe uma ligação de Sean. Ele diz que vai se atrasar um pouco, e vemos ele secretamente comprando uma caixa de música de presente para as filhas e um vinho para a da esposa. Após a ligação, Laura entra na cabana e coloca a boneca zumbi sobre uma mesa. Enquanto isso, as crianças estão brincando no balanço do lado de fora, e podemos ver o quão distante a vila está da civilização. De repente, enquanto brincam do lado de fora, as crianças percebem um fio vermelho à distância. Curiosas, elas começam a segui-lo e logo acabam no meio da floresta. Pouco depois, Laura se refresca, mas ao olhar para fora, percebe que suas filhas desapareceram. Isso a preocupa, e ela desce as escadas para procurá-las, quando de repente ouve um barulho alto do lado de fora, mas acaba sendo apenas suas filhas. As três correm para o quarto das crianças e Laura vê Kayla escondendo algo na gaveta. A mãe pergunta o que é, e Kayla diz que é um presente para o papai. Mais tarde naquela noite, Laura lê o livro Darkness Hide para suas filhas, mas Maddie não parece bem e diz que quer dormir. A mãe então leva as meninas para o andar de cima e coloca as duas na cama. Depois disso, ela sai para fumar, mas o telefone fixo da cabana começa a tocar. É Sean, que diz que já ligou várias vezes para o celular dela, mas ela não atendeu. Laura pede desculpas e explica que deixou o celular no carro. Ele então informa que vai chegar lá em algumas horas e desliga. Momentos depois, Laura ouve alguns galhos se partindo à distância e sente como se alguém a estivesse observando, mas decide simplesmente voltar para dentro de casa. Depois de algumas horas, Kayla acorda a mãe dizendo que algo está errado com Maddie. Isso preocupa Laura, e ela imediatamente vai verificar a filha, que parece estar doente. Parece que algo está preso na garganta dela. Com a ajuda da mãe, ela logo vomita um pequeno pedaço de fita com a palavra Olá, escrita nele. A cena então corta para um flashback onde vemos as irmãs seguindo o fio vermelho e chegando à floresta. Lá, elas percebem que alguém montou uma mesa com comida e bebidas em cima. As meninas ficam empolgadas por terem uma festa do chá e imediatamente pegam 2 cupcakes para comer. No presente, Laura corre para ver o que Kayla havia escondido antes. Acaba sendo o cupcake, e a menina revela que guardou sua parte da comida para o pai. A mãe então pergunta para Maddie se ela comeu um dos cupcakes, e ela confirma que sim. A mãe começa a desmontar o cupcake, onde encontra um líquido estranho com uma pequena fita com a palavra Adeus escrita nela. Percebendo que estão em perigo, ela tenta ligar para a polícia pelo telefone fixo, mas parece que está desconectado. Nesse momento, elas ouvem sons de batidas vindos do andar de cima.
As irmãs ficam apavoradas, e perguntam o que está acontecendo, mas Laura garante que está tudo bem. Ela então pega uma faca de cozinha e sai para buscar seu celular, apesar dos pedidos das filhas para que não vá. Laura chega até o carro, onde procura pelo telefone que havia deixado para trás. No entanto, ela fica chocada ao descobrir que o celular sumiu. Em seguida, uma Laura apavorada entra em casa e agarra as filhas, dizendo que elas precisam sair dali. Elas correm para o carro, mas ouvem uma risada maníaca, e alguém joga uma pedra na janela do veículo. As três entram rapidamente e Laura tenta sair dirigindo dali, mas infelizmente, as rodas do carro de repente se soltam e eles acabam batendo. Agora que estão sem veículo, eles correm de volta para dentro de casa e trancam as portas. Assustada, Kayla pergunta onde está o pai deles, e a mãe responde que ele está chegando logo. Nesse momento, eles ouvem batidas contínuas na porta da frente. Laura vai investigar, e é então que ela descobre a foto da família colada do lado de fora da janela, com os rostos de todos riscados, exceto o dela. Ao ver isso, Laura rapidamente leva as crianças para o andar de cima. Maddie ainda está vomitando e sua condição está piorando, então Laura decide tomar uma atitude ousada. Ela anuncia que eles vão sair para buscar ajuda para Maddie. Nesse momento, Maddie olha pela janela e de repente diz que o pai já chegou. Laura dá uma espiada e então vê um homem no escuro. O homem acena para elas antes de ir embora, e ela percebe que não é seu marido. Na cena seguinte, Sean chega ao portão da floresta e descobre que está trancado com um cadeado, e ele não consegue abri-lo. De repente, ele percebe um bilhete no portão preso a um fio vermelho que diz: "Siga-me". Sean fica confuso e liga para sua esposa, mas então ouve o telefone dela tocando à distância. Alguém acaba atendendo, mas Sean só ouve sons de respiração. Ele suspeita que ela esteja pregando uma peça nele, então segue o fio vermelho conforme instruído no bilhete. Em seguida, Sean caminha por um tempo e fica cada vez mais irritado. Ele chama sua família, dizendo que está cansado e que eles podem pregar uma peça nele amanhã. Eventualmente, ele tenta ligar para Laura novamente, mas ouve sua própria voz do outro lado da linha. Então, ele percebe uma luz forte à distância, e ao seguir essa luz, encontra o telefone de Laura sobre uma mesa cercada por 4 manequins de madeira em tamanho real, dispostos ao redor de um chá da tarde. Mas então, vemos um homem com uma máscara enfaixada aparecer atrás dele com um machado, pronto para atacar. Enquanto isso, em casa, a saúde de Maddie não apresenta sinais de melhora. A mãe aconselha a filha a ser corajosa e a tranquiliza, dizendo que ela ficará bem e que o pai delas logo chegará. De repente, elas ouvem barulhos altos por toda a casa, então Laura leva as meninas para o andar de baixo para investigar. Alguém então bate na porta, fazendo as crianças gritarem de medo. Momentos depois, elas ouvem a voz de Sean do lado de fora, chamando por Laura. Ela fica aliviada por seu marido finalmente ter chegado, mas ainda assim pega uma faca e instrui seus filhos a permanecerem dentro de casa. No entanto, quando ela abre a porta, fica chocada ao ver um gravador pendurado em uma corda, com a voz de Sean tocando nele. E então, de repente, o corpo morto de Sean cai do telhado, com os olhos arrancados. Isso horrifica a pobre Laura, que desaba em lágrimas enquanto segura o corpo sem vida do marido. As meninas percebem que ela está chorando e correm para ver o que aconteceu, mas a mãe impede que elas saiam de casa. Mesmo assim, elas veem o corpo do pai à distância, e começam a gritar, mas Laura mente, dizendo que é tudo um truque e que aquele corpo não é do pai delas. De repente, todas as luzes da cabana se apagam, tornando a situação ainda pior. Laura pega uma lanterna e uma faca enquanto se prepara para sair do local a pé. As três então finalmente deixam a casa, mas logo se deparam com manequins que se parecem com elas, uma mulher pendurada por uma corda, e 2 crianças em balanços. De repente, alguém começa a jogar ovos nelas sem parar, então o trio corre de volta para a casa e tranca a porta. Lá dentro, Laura bloqueia a porta da frente com alguns móveis para impedir que o assassino invada. Kayla então pega o livro Darkness Hides e mostra os desenhos feitos pelo homem mascarado. Laura fica chocada ao ver uma imagem das 2 meninas brincando nos balanços com ela mesma no meio. Nesse momento, um enorme boneco de fantoche arromba a janela, então Laura imediatamente leva suas filhas para o andar de cima, e as tranca em um quarto.
Ela se deita no chão e olha pela fresta entre as portas. A pobre mãe então começa a chorar, e suas filhas se aconchegam nela para confortá-la. Momentos depois, Laura se lembra de que o carro do marido deve estar por perto e decide fugir com ele. Ela pede para as filhas ficarem dentro do armário enquanto vai pegar as chaves do carro no bolso do marido. Ela entrega um relógio para as filhas e promete voltar em 20 segundos. Em seguida, ela sai sozinha, vai até o corpo do marido e pega as chaves do carro. Depois, ela diz às meninas que elas vão embora agora. Mas, enquanto elas descem as escadas, ouvem a presença de alguém na casa. Laura grita e exige que o invasor saia, alegando que está armada. Momentos depois, ela olha pela janela e vê Owen se aproximando da casa com uma lanterna. Laura bate na janela para chamar a atenção dele, mas o vidro abafa seus gritos por socorro. Sem desistir, ela usa sua lanterna. Isso finalmente chama a atenção de Owen, mas ele não entende o que ela está dizendo. E então isso acontece. O assassino mascarado se aproxima repentinamente por trás e acaba matando Owen com seu clássico machado. Ao testemunhar o trágico incidente, Laura fica ainda mais desesperada para proteger seus filhos. Os três descem correndo as escadas, onde descobrem a boneca zumbi e o livro infantil A Escuridão se Esconde no Balcão. Novos desenhos foram adicionados e o livro de histórias foi modificado com páginas artesanais que retratam o plano do assassino de matar todos. Em seguida, Laura destranca a porta da frente para que todos possam sair no carro de Sean, mas é nesse momento que o assassino a leva enquanto suas filhas gritam de medo. As pobres meninas então se abraçam e choram por um bom tempo. Com a mãe desaparecida, elas percebem que precisam se defender, então Kayla pega uma faca de cozinha caso o assassino volte. Momentos depois, elas ouvem uma canção infantil tocando do lado de fora e acreditam que seja o pai delas. As meninas caminham nervosamente para fora e ficam aliviadas ao ver o carro do pai. No entanto, não há ninguém dentro do carro. Logo elas percebem o porta-malas se mexendo e, ao abri-lo, encontram Laura amarrada e amordaçada lá dentro. É nesse momento que o assassino mascarado aparece e ataca Laura no abdômen. Ele então persegue as meninas com o carro, forçando-as a correr de volta para dentro de casa. Elas imediatamente sobem correndo as escadas e se escondem debaixo de uma cama para não serem encontradas. Pouco depois, o assassino mascarado entra no quarto, procurando por elas. Ele verifica o armário, mas não as encontra lá. Em seguida, ele se senta na cama e diz às crianças que está tudo bem sentir medo, apresentando-se como John. Ele conta que cresceu naquela casa há muito tempo e que tem observado a família delas todos os anos, quando vem passar as férias. Ele sempre esteve ali esperando, mas elas não podiam vê-lo. Além disso, o psicopata admite que o livro Darkness Hides originalmente pertencia a ele. Ele o deixou ali de propósito para que eles o encontrassem e pudessem entendê-lo. John explica que há uma escuridão ao redor deles, mas que essa escuridão não é uma sombra, na verdade, é ele mesmo. Para o horror deles, John de repente vira a cama e rapidamente os apaga usando clorofórmio. A cena então muda para amanhã, onde vemos os olhos e os braços de Sean presos a um manequim de madeira. Parece que o psicopata pretende colocar as partes do corpo dos membros da família nesses manequins familiares. Laura é mostrada enfiada em um baú com um machado cravado em seu lado, mas ela ainda está viva. John puxa o machado do corpo dela e se afasta dali. Em seguida, ele vai para a área dos manequins, onde encenou os membros da família de Laura participando de um chá da tarde. Ele leva as irmãs inconscientes para a floresta e começa a medir os olhos e as mãos delas para esculpir a madeira dos manequins. Durante esse tempo, Kayla finalmente acorda, mas finge estar inconsciente porque John está por perto. Ela tenta acordar Maddie também, mas a garotinha não reage. Mais tarde, John remove uma das mãos de madeira do manequim e se aproxima de Kayla. Ele decide cortar a mão dela e colocá-la no manequim. Mas, justamente quando está prestes a fazer isso, ele de repente ouve uma caixa de música tocando à distância. Confuso, John começa a seguir o som e logo descobre um ursinho de pelúcia, vinho e outros presentes no chão. Ele continua em frente até chegar ao porta-malas vazio do carro, onde uma caixa de música está tocando. O idiota olha para ela com interesse, mas então Laura aparece atrás dele e o ataca com um machado. Uma luta mortal começa e Laura consegue feri-lo gravemente.
Ele também revida ferozmente e acaba machucando-a. Após uma luta intensa, Laura finalmente prevalece e o apunhala com seu próprio machado. De volta à floresta, Kayla finalmente acorda Mad e as meninas veem sua mãe ferida correndo em direção a elas. As três se abraçam e caem no choro. Na cena final, Laura coloca as filhas no carro enquanto John permanece caído no chão com o machado cravado nas costas. A família finalmente tem a chance de ir embora de carro. No entanto, momentos depois, Kayla se vira e percebe que o corpo de John não está mais no chão,